Boa noite, poemeiros, boa noite, meus amigos, famílias, amados irmãos, vocês estão bem aí, estão felizes? Como é que está aí o coração de vocês? Como é que está essa ansiedade? Esses dias uma amiga me mandou uma mensagem assim, no WhatsApp, ela estava lendo um livro e falava assim, que Deus não procura a verdadeira adoração, mas Ele procura os verdadeiros adoradores. A questão é, o Senhor não está procurando um ambiente de adoração, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que consequentemente geram verdadeiros ambientes de adoração. E eu queria que você agora fechasse os teus olhos, com um sorriso para Jesus agora, e começasse a colocar o seu coração na mesa de Jesus, colocasse as suas coroas, sabe, as suas façanhas, os seus ganhos aos pés dele agora, e começasse a declarar a bondade e a grandeza desse Deus, diante, sabe, diante de quem tu és, diante de quem o Senhor é. Nós não somos nada. Comece a declarar a grandeza e a beleza desse Senhor. Comece a declarar como Ele é amado na sua casa, como Ele é o primeiro, Ele é o rei do trono do seu lar, o rei do trono da igreja. Ele é aquele que edifica a igreja. Muitas coisas, sabe, na história da igreja, vieram querer parar a igreja de Jesus. Muitas coisas, nesse momento o Covid, política, muitas coisas cooperam para que nós paremos, mas o Senhor coopera para que a gente permaneça de pé. Eu quero que agora você comece a tomar seu coração de esperança. Quando você clica na palavra esperança, lá em Romanos 5, está escrito assim lá no grego original: expectativa do mal, sabe, medo; expectativa do bem, esperança. Então nós vamos agora anular toda a expectativa do mal, todo o medo, e vamos encher nosso coração da expectativa do bem, da esperança, da glória. Erga suas mãos aos céus e comece a declarar e agradecer a Deus, porque Ele é quem sustenta a igreja, Ele é quem mantém a igreja, Ele é quem, sabe, contribui, quem dá todo o nutriente para que a igreja cresça e permaneça. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Tem alguém de pé aí? Vamos aí! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
Vivemos por fé, estamos de pé. Vivemos por fé, vivemos por fé, estamos de pé. Vivemos por fé, estamos de pé. Vivemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nossos olhos estão firmados em Ti, sempre. Nossos olhos estarão firmados, e não importa o que estiver acontecendo, nós sabemos que só Você tem palavras de vida. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Vem habitar, vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Pega suas mãos, feche os olhos e vamos. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória. Mais que tudo, mais que tudo,
tua glória, quão linda é essa glória. Quão linda é essa glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória. E mais que tudo, e mais que tua glória, vem e beija-me com 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 tua glória, vem e beija-me
transforma. O som que o meu coração canta, tu és o som que o meu coração canta, Jesus, Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma, tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus, Jesus, tua bondade e tua tua misericórdia e tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Vamos cantar mais uma vez. Tu és o som. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta, Jesus, Jesus. Tu és o som, tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta, Jesus, Jesus. Tu és o fogo, tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus.
pode levantar suas mãos. Jesus, vamos. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Vamos. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo e não há nome mais digno. Jesus, toda a terra e os joelhos se dobram. Vamos cantar mais alto, Jesus. E Jesus, não há nome mais doce e nunca haverá. E não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos. Vamos cantar. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Somente a bateria e as vozes vão declarar. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Sim, Jesus, tu tens o nome no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Meus amigos, enquanto nós vamos ministrar mais uma canção, nós estamos entrando nesse momento de dízimos e ofertas. Então, número da conta, o QR Code, o Pix vai estar aí. Enquanto nós vamos ministrar mais uma canção, sinta-se à vontade, amém? Deus seu melhor para Ele. Nós chamamos Jesus, nós chamamos. Então entre nesse momento de adoração junto conosco. Nós chamamos Jesus. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, Ele vem, Ele
Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado. Come on, Jesus. Que tempo tão precioso, de tão grande favor de Jesus. E eu quero te falar sobre uma experiência, antes da gente realmente continuar, porque a gente não vai começar nada aqui. Nós vamos continuar seguindo Jesus naquilo que nós já começamos. Mas eu estava esses dias na internet e eu encontrei esse pregador, ele se chama evangelista, esse homem de Deus, nos Estados Unidos. E eu preciso te falar isso essa noite. À medida que a gente estava ministrando Jesus aqui, eu senti muito forte esse mover do Espírito Santo para te dar esse testemunho, te falar a respeito desse homem que eu vi pela internet em algum lugar. E aí eu acabei acessando o site dele, acabei acessando os canais digitais dele. Ele não é um homem famoso, talvez para você, não era para mim, não é. E eu comecei a olhar aquele cara ministrar, aquele cara pregar, de uma maneira muito calma, mas com tanta autoridade, com tanta unção, com um verdadeiro poder que saía de dentro do cara. E quando a gente fala isso, parece que nós estamos levando ou dirigindo a glória de Deus para os homens. E eu quero que você entenda que esse não é minimamente o meu objetivo com você nessa noite, meu amigo. Mas eu percebi, e eu preciso que você repita essa palavra aí comigo, eu percebi que havia uma unção sobre a vida dele. E eu estou olhando esse evangelista, missionário, como eu, missionário, um homem que tem um coração pelas nações, um homem que entregou a sua vida para Jesus, que não tem ressalvas. E eu acompanhei ele por uma semana, na internet, claro, da minha casa, olhando aqueles vídeos, olhando umas lives, umas coisas ao vivo que ele fazia, com talvez 10 ou 15 participantes ao vivo com ele, pessoas assistindo na hora. Infelizmente hoje é uma medida para muitos, quantas pessoas estão participando do que você está fazendo, e você não sabe o quanto Jesus pode ecoar na vida de pessoas através apenas da audiência de uma pessoa. Mas eu estou vendo aquele homem com autoridade, com unção, liberando algo poderoso. E eu vi depois, um outro dia, ele entrando num jato particular, no seu jato particular, seja fretado ou próprio, não me importa, mas ele estava indo fazer missões no seu jato particular. Talvez para você isso pode soar arrogante, isso pode soar desnecessário, mas uma pessoa que visita diferentes continentes na Terra, que tem impactado a vida de milhões de pessoas, não milhares, mas de milhões de pessoas, é uma pessoa que precisa de uma mobilidade diferente. Mas eu não quero que você se apegue a isso, porque muito antes de eu ver ele dentro desse jato particular, eu percebi algo na vida desse homem. Eu percebi algo. Nós precisamos ser um povo de percepção espiritual. Eu vi uma unção de Deus que estava sobre a vida dele. Era uma tarde, eu estava sentado no meu escritório, na minha casa, e era uma tarde de algum dia da semana, e eu estou lendo um material desse cara, eu estou lendo um livro que ele estava pregando, enfim, falando coisas específicas lá, um assunto. E naquele mesmo momento eu paro
entro no Twitter e vejo ele fazendo uma live no meio do dia, no estúdio do ministério dele, e tinha, 8 pessoas assistindo a live. De um cara que anda num jato particular, que voa no seu próprio jato. Agora, Guilherme, por que você está falando dessas coisas para mim? Eu estou te falando que quando você percebe algo na vida de alguém, você precisa fazer algo. Eu quero simplesmente expandir a sua janela de oportunidade nesse dia. Naquele dia que eu percebi que aquele homem tinha algo, naquela tarde, eu entrei numa conta minha, antiga, de uma criptomoeda chamada Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E eu investi naquela época, naquela conta, um valor X. E você sabe como o Bitcoin explodiu nesse tempo. Como ele cresceu nesse último 3, 4 meses, mais que dobrou. E aquele dinheiro que eu tinha acontecido isso com ele. Ele já tinha multiplicado a semente que eu tinha colocado dentro daquela plataforma. Eu resolvi entrar na minha plataforma, no meu login, raspar todo aquele Bitcoin que eu tinha lá e que é significativo para a minha vida pessoal e da minha esposa, é significativo para nós. Era um valor bem significativo. Eu raspei todo aquele dinheiro e eu enviei para aquele homem de Deus que eu tinha percebido uma unção sobre a vida dele. Eu sabia que eu precisava fazer algo. Eu não preciso ser amigo daquele homem. Eu não preciso ter o telefone nem o WhatsApp dele. Eu não preciso, que ele seja um mentor na minha vida. Eu já tenho aqueles que estão sobre mim, as pessoas que cuidam da minha vida. Eu precisava simplesmente responder a uma oportunidade, cara. E eu fiz isso. E eu quero dizer para você que isso faz poucos dias. E eu já tenho colhido. Talvez para você isso é só mais algum assunto ou um momento religioso que você teve aqui dos dízimos e as ofertas. Mas eu quero te encorajar. Eu quero pedir para o pessoal colocar na tela novamente as informações bancárias, para que você tenha mais uma oportunidade e ouça-me. Abra os seus ouvidos nesse momento. Nós não precisamos de nada, meus amigos. Nós estamos supridos. Eu não entrei aqui nessa noite carecendo de dinheiro. Eu não entrei aqui nessa noite precisando comprar algo. Eu não entrei aqui essa noite para fazer uma campanha, para pagar a conta de luz ou para comprar um prédio novo. Eu vim aqui nessa noite para te dar uma oportunidade, para estender a janela de oportunidade que você está tendo a partir de uma experiência real que eu tive com Jesus e tenho provado com Ele. Eu raspei aquele dinheiro que eu tinha e dei tudo para aquele homem. Guilherme, mas você sabe se ele é íntegro? Você sabe se ele está investindo bem o dinheiro? Você sabe? Eu realmente não tenho essa resposta para você. É uma pessoa desconhecida na internet. Mas tem uma coisa que eu aprendi a ver, meu amigo. Eu aprendi a discernir as oportunidades que Jesus me dá. Eu estou exatamente naquele dia buscando um rompimento na minha vida, em todas as esferas, e não tinha nada mais tangível, nada mais palpável, nada mais prático para tocar a vida daquele homem do que fazer uma oferta na vida dele. Então eu quero te encorajar, você que ainda tem dúvida a respeito disso, você que está vivendo um momento de escassez, você que acha que as coisas não funcionam dessa maneira, eu quero te encorajar a responder a esse momento. Eu quero te encorajar a dar mais um tempinho aqui, estender a sua janela de oportunidade. Eu peço, Jesus, Pai, no seu maravilhoso nome, alcance esse coração que está me assistindo, alcance essa vida, Jesus.
Alcança esse homem, essa mulher, essa pessoa que está precisando de um rompimento. Desperta uma oportunidade aos olhos dela. Desperta uma oportunidade ao coração dela. Encontre agora uma conexão de rompimento no espírito de cada uma das pessoas que estão assistindo. Para que eles possam ter uma oportunidade estendida, Pai, nessa noite. Assim como eu toquei a vida daquele homem com as minhas finanças, era a única maneira que eu tinha. E eu creio tanto no poder da semeadura. Eu creio tanto no poder da semeadura. Eu creio tanto, Jesus, que para cumprir os seus sonhos, para invadir essa terra com o Evangelho, nós vamos precisar de uma igreja muito forte no Espírito, muito forte nos dons espirituais, muito fortes na integridade, no relacionamento com Jesus, pessoas não comprometidas com o pecado, pessoas que não ultrapassam o limite do lugar santo. Mas uma igreja também capaz de investir financeiramente no Evangelho, Jesus. Uma igreja capaz de fazer o próprio investimento no Evangelho pelo qual vive. Pai, se há um véu ainda na vida daqueles que estão cegos nos seus entendimentos, daqueles que não conseguem enxergar como o Evangelho fala de prosperidade, mas não para si próprios. Não para si próprios, Jesus. Mas que possamos ser uma fonte por onde a prosperidade de Deus passa. Pai, eu sei que nesse tempo que nós estamos vivendo, há tantas pessoas feridas com o assunto dinheiro, porque há tanto abuso. Mas eu oro agora por uma preciosa graça do Espírito de Deus tocando a vida desse irmão, dessa irmã, limpando os corações e levando-os a um lugar, Jesus, de que ninguém pode tocar nas finanças deles, a não ser o próprio Senhor. Ninguém. Leva-os para esse lugar de total independência, de tal maneira que eles vivam plenamente o ninguém pode tocar nas finanças deles, apenas o próprio Jesus. Eu te peço bênçãos de prosperidade sobre a tua casa, Jesus, a tua igreja. Eu não estou falando da Poema, não estou falando de uma igreja de templos nem física. Eu estou falando de uma família, a família da fé, Jesus, a sua igreja. Eu oro para que o Senhor toque as casas com a bênção da prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto tanta liberdade do Espírito de Deus nesses dias. Eu não sei nem explicar para você, mas há rios dentro de mim, há rios que fluem, e você pode provar dessa atmosfera onde você está. Rios de água viva como Ele prometeu. Aquele que tiver sede, do seu interior fluirão rios, 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 rios. Que tempo tão propício para a gente se mover com o Espírito Santo de Deus.
Há tanto favor do Senhor sobre a sua igreja nesses dias. A abundância de glória, a céus abertos. E agora nós estamos vivendo literalmente aquilo que a Bíblia profetiza, de que à medida que as trevas ficam mais densas, nós sabemos que os dias são maus, e as trevas vão ficar mais densas. Mas, meus amigos, o trigo está crescendo também, em meio ao joio, em meio às trevas. Os filhos da luz, os filhos de Deus, os filhos manifestos de Deus, os filhos apaixonados que queimam, os filhos intensos, os filhos que vão até o fim sem ressalvas, estão crescendo com Jesus. Vamos aproveitar esse momento, porque é um momento de ministração, onde o Espírito de Deus está ministrando a sua casa, está ministrando a sua vida onde você está. Eu tenho plena convicção de que o Espírito de Deus, como está se movendo aqui, Ele não respeita barreiras geográficas, Ele não respeita barreiras naturais. O Espírito de Deus está se movendo. Há muito favor, há muito favor, há muito favor nesses dias. Há muito favor nesses dias, há muito favor nesses dias. Eu confesso, meus amigos, que eu estou colhendo tanto favor do Senhor nesses dias. Mas, Guilherme, o que é favor? Favor é aquilo que a gente não merece. Eu não estou falando de dinheiro apenas. É uma pena que muitas vezes nós encaixamos a nossa mentalidade num Deus que apenas dá. Se Deus está feliz, se Deus tem favor sobre a sua vida, se há uma graça sobrenatural operando em você, então você tem um carro melhor, uma casa melhor, sua profissão é a melhor, nunca foi melhor, sua conta bancária está gorda, mas nós limitamos a nossa mentalidade celestial às coisas naturais. Mas o favor de Deus, Ele alcança a sua saúde, Ele alcança a sua família, Ele alcança os seus filhos, a sua namorada, o seu namorado, a sua faculdade, os seus sonhos. Ele alcança a sua alegria. Por isso eu te pergunto, você está feliz hoje? Você está feliz? Porque a sua alegria não deveria nunca ser circunstancial. Mas a sua alegria é o favor de Deus sobre a sua vida. Eu tenho provado de um favor tão poderoso de Jesus nesses dias. E eu oro por uma transferência fresca sobre a sua vida. Uma transferência fresca. Aí onde você está, do favor de Deus. Do favor de Deus, do favor de Deus. Do favor de Deus, do favor de Deus. Uma transferência fresca do favor de Deus, do favor de Deus. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar. Eu sei que talvez você está assistindo e você veio por uma palavra, e Jesus tem uma palavra para você nessa noite. Mas vamos desfrutar desse momento agora, vamos desfrutar. Nós estamos ganhando território, alcançando um lugar. Ganhando território, alcançando um lugar novo. Novo no Espírito nessa noite.
Um lugar novo no Espírito de Deus. Um lugar novo no Espírito de Deus. Isaías no capítulo 53. Você está com a sua Bíblia aí? Eu quero ler a Bíblia com quem está lendo a Bíblia comigo. Então, abra sua Bíblia, seu celular, seja lá o que você tiver na mão, que é a Bíblia para você. Isaías 53, capítulo 53. Uma escritura muito poderosa, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No verso 6 ele continua dizendo: nós todos andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Essa escritura é tão poderosa. Essa escritura era tão poderosa que ela fala de um aspecto judicial da nossa salvação. Ela simplesmente diz que aquilo que era a nossa dívida, aquilo que era a nossa doença, aquilo que eram as nossas transgressões, os nossos pecados, a nossa iniquidade, que para Deus era uma dívida, alguém precisava pagar. Jesus certamente tomou sobre Ele. Ele encerrou todo o pecado, Ele apagou todo o pecado, quando Ele tomou sobre si aquilo que era a nossa dívida, a minha e a sua. Se você já viu aquele filme Paixão de Cristo, você vai ver como Ele foi transpassado, Ele foi arrebentado, Ele foi dilacerado. É legal você ver aquele Jesus, mas aquele não é o meu e o seu Jesus. Porque em Hebreus capítulo 2 diz que nós vemos Ele coroado de honra e glória. Ele foi aquele Jesus, mas Ele não está esse Jesus. Hoje, Jesus está coroado. Ele tem honra e glória sobre a sua cabeça. Ele carrega a honra de ser o Filho de Deus, e Ele tem a glória do próprio Deus sobre a vida dele. Esse aspecto judicial da salvação de Jesus, Ele trouxe para mim e para você a possibilidade hoje de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos porque Ele tomou uma decisão. Nós somos filhos porque Ele resolveu pagar a dívida. Nós podemos falar: estamos no reino de Deus hoje porque Ele nos permitiu entrar. Mas, meus amigos, foi isso que Jesus fez para nós. Isso não tem nada a ver com o que eu e você podemos fazer para Ele, mas foi o que Ele fez para nós. A grande questão de tudo isso, de reconhecer Jesus e a sua salvação, não é apenas o fato dele ter nos salvado, mas quem é esse que decidiu salvar a mim e a você? Eu não quero só abraçar a salvação e falar da salvação, e falar e reconhecer que eu estou salvo, que Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades, as minhas enfermidades, as minhas transgressões, mas eu quero conhecer quem é esse que fez cada uma dessas coisas. Agora é muito poderoso porque esse que tomou sobre si as nossas dores é descrito no mesmo capítulo de Isaías 53. No verso 3,
fala quem ele era. E ele era desprezado no verso 3, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele continua dizendo no verso 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é quem ele foi. Nós precisamos nesses dias recuperar uma visão fresca e sã de quem Jesus realmente é. A visão verdadeira de quem ele realmente, daquilo que realmente envolve a natureza de Jesus. Porque muitos de nós, cá para nós, vamos lá, muitos de nós querem o que Jesus tem, mas nem todos queremos quem ele é. Eu quero repetir isso para você, para que você realmente tenha isso gravado nas tábuas do seu coração. Muitos de nós têm vivido um estilo de vida que deseja aquilo que são os benefícios da salvação, as coisas boas que a salvação traz. Mas nem todos querem conhecer realmente quem é o Jesus da salvação. Nós abraçamos o fato dele ter sido desprezado, nós abraçamos o fato dele ter sido traspassado pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões, e proclamamos, meus amigos, proclamamos a salvação de domingo após domingo, semana após semana. Proclamamos a tão maravilhosa e preciosa salvação, sim. Mas muitas vezes não abraçamos aquele que é o provedor da salvação. Não queremos aquilo que envolve o que fez Jesus realmente ter a habilidade, a capacidade de nos salvar. Nós queremos tudo que ele nos dá, tudo que Jesus tem na sua salvação. Queremos cantar músicas de quero ser como Jesus, quero falar como Jesus. Eu amo tanto aquilo que o Jesus Cop faz na sua missão, como missão do seu ministério, que é para sermos cópias de Jesus. É um tanto quanto ousado dizer que vamos ser cópias, mas ousado o suficiente para progredir na direção de realmente querer se tornar uma cópia de Jesus. E eu quero dizer que muitos cantam, proclamam, falam, dizem, conversam que querem ser como Jesus, mas muitos não querem ser desprezados pelos homens, não querem ser rejeitados pelas pessoas, não querem passar por dores e conhecer o que realmente é padecer. Se as pessoas escondem o rosto delas, elas acham que tem algum problema e você precisa fazer alguma coisa para as pessoas voltarem a sorrir para você, serem legais com você. Meu amigo, se nós estamos vivendo a missão de sermos como Jesus é, pessoas vão nos desprezar, pessoas vão nos rejeitar, pessoas vão virar a cara para a gente, pessoas não vão gostar do que a gente fala, não vão gostar do que a gente gosta, não vão gostar dos caminhos que a gente anda, não vão gostar das obras que a gente faz. Porque se queremos realmente sermos como Jesus, quem
em Isaías 53. Ele foi o cordeiro levado ao matadouro e a ovelha que ficou muda diante da morte, diante de algo que era tão injusto. Quantos querem os benefícios da salvação, mas não conseguem ser a ovelha calada? Se você está vivendo injustiça, se você está vivendo um problema, você precisa resolver isso com a força da sua boca junto às pessoas. Eu acredito que nesses dias a nossa boca precisa ter muita força, mas é muita força de clamor diante de Deus. Nós precisamos liberar a nossa voz de intercessão, a nossa voz de adoração, a nossa voz de oração e clamar: vem, Senhor Jesus, e faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Então, quando eu vejo muitos de nós querendo tudo que Jesus tem, mas não querendo ser como Jesus é, eu vejo um problema de insubmissão. Presta atenção que Jesus, Ele foi a ovelha calada, que foi levada diante daqueles que iriam moê-la, dos seus tosqueadores que iam dilacerar a sua vida. A ovelha que foi calada, ela é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Nós precisamos entender que esse cordeiro foi submisso ao Pai. Submissão é a chave da nossa missão. Eu vou falar de novo para você que é uma ovelha de Jesus, meu amigo. Submissão é a chave da nossa missão. E a nossa missão é sermos como o Cordeiro de Deus, é sermos como Jesus. É tão poderoso que ele diz em João no capítulo 10, quando ele fala: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, ele diz, elas me seguem, elas me conhecem, elas me ouvem, elas conhecem as minhas palavras. Mas vocês que não creem, vocês que têm dúvida, vocês que não obedecem os meus mandamentos, vocês não são as minhas ovelhas, porque as minhas me seguem, as minhas conhecem as minhas palavras. Nós estamos vivendo em dias terríveis. Eu não posso dizer para você que eu não sinto como você sente. Os nossos negócios fechados, nós estamos limitados e restritos. Eu não vou nem mencionar para você aqui as palavras das coisas que a gente está vivendo, para eles não tirarem a nossa mensagem do ar, porque essa mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas dessa terra. Eu preciso que você entenda que tudo que a gente está vivendo tem uma ênfase maligna, uma ênfase que ela não é para o nosso benefício, mas no meio disso tudo, Deus tem a sua soberania e autoridade. Não pense que isso fugiu do controle do nosso Deus. Ele é soberano, Ele tem autoridade. Para nós lutarmos nesses dias, nós precisamos lutarmos como ovelhas do Cordeiro. Nós precisamos ser submissos e reconhecer que nós precisamos, para ser como Jesus, lutar com as armas certas, com as armas corretas. Muitos estão protestando contra os problemas que a gente está vendo. Muitos estão lutando com as armas humanas, as armas que não são as suas. A igreja é a solução desse mundo. É por meio dela que Jesus faz todas as coisas. E quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de você. Nós estamos procurando sempre o aperfeiçoamento de Deus nas coisas exteriores, quando na verdade você precisa olhar para dentro de você, para o seu nível de submissão,
Por quanto você realmente quer se parecer como Jesus, por quanto você está sendo essa ovelha calada diante dos homens, sem tentar usar as palavras que proclamam o padrão humano das coisas, mas usar as palavras que proclamam as armas espirituais de Deus, as que realmente vão afetar as regiões celestiais. Nós estamos em guerra, sim. Nós estamos em luta. Nós estamos travando uma batalha nesse tempo. Mas não é contra pessoas. Não é contra governantes de países e nações. Não é contra políticas públicas. Não é contra políticas de privacidade ou de qualquer coisa das redes sociais, do que pode ser falado, do que não pode ser falado. Meus amigos, nós estamos lutando uma guerra que é completamente espiritual. E você, talvez que não é uma pessoa segundo os padrões humanos, segundo os padrões dos homens, que tem a melhor carreira, a melhor empresa, o melhor salário, a melhor conta bancária, que faz as melhores viagens, que anda nos melhores carros. Talvez você não seja uma dessas pessoas. Mas existe uma coisa que você tem: a espada afiada de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que você pode proclamar, aquilo que você pode liberar da sua própria voz, que vai afetar as regiões celestiais, que vai mudar os rumos dessa humanidade. Jesus está contando com a fé que está dentro de você, com a sua oração, com a sua adoração, com o seu nível de relacionamento com Ele, porque isso pode mudar as políticas públicas. Isso pode mudar as esferas da sociedade. Isso pode levar pessoas para posições de autoridade, sim, em governos, em esferas importantes de decisão, como igreja de Jesus. Não como alguém que tem uma mentalidade humana. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3... embora a gente vive como homens, nós não lutamos segundo padrões humanos. Meus amigos, Jesus, Ele foi desprezado, Ele foi traspassado, Ele foi arrebentado por mim, por sua causa, nos deu salvação. Mas o método, o meio que Ele usou foi: o meu reino não é deste mundo. O meio que Ele usou para vencer não foi ficar lutando com homens nessa terra. Jesus não combateu Pilatos. Jesus não fugiu do deserto quando ele ficou sendo tentado com fome por 40 dias. Ele sabia que os anjos podiam servi-lo a qualquer momento. Satanás o tentou, inclusive. Mas ele sabia que o cordeiro que tira o pecado do mundo é a ovelha calada diante das situações humanas. A ovelha calada para os homens, mas que se retirava e orava ao Pai, e tinha uma vida de relacionamento com aquele que pode decidir os rumos da humanidade. Nós podemos talvez até ter a motivação correta, estar vendo a coisa certa de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, mas definitivamente a igreja ainda não está usando as armas corretas, as estratégias certas. E eu quero despertar o seu coração nessa noite para isso. Ele continua dizendo, Paulo, verso 4 de 2 Coríntios 10, as armas com as quais nós lutamos não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas, todo argumento, tudo aquilo que se levanta contra
o conhecimento de Deus. E no verso 6 ele diz: estando prontos para punir toda a desobediência, quando a vossa obediência for completa. Submissão é a chave da nossa missão. Obediência é a estratégia que nós usamos para vencer. Obediência, foi isso que Jesus foi ao Pai. Ele estava diante de Pilatos, ele disse o seguinte: Pilatos estava questionando ele estava com dúvida: você é o rei dos judeus, você é um homem de autoridade, porque estão tentando te matar, cara, me fala o que está acontecendo, quem você é? E ele calado. Ele disse uma coisa tão poderosa para Pilatos, você pode ler isso no capítulo 18 do Evangelho de João, e ele diz: Pilatos, é o seguinte, você só tem essa autoridade de eu estar aqui preso diante de você, porque ela veio do alto. Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos agora, eles iriam me livrar das suas mãos. Mas eu vim cumprir um propósito. Eu vim fazer aquilo que nenhum homem podia fazer. Eu vim fazer aquilo que em Filipenses no capítulo 2, no verso 6, diz que embora sendo Deus, que mesmo que Jesus sabia que ele era o próprio Deus, ele não considerou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar àquilo. Mas ele fez o que talvez muitos de nós que querem o que Jesus tem, mas não quer ser como Jesus, não faz. Ele se esvaziou. Meus amigos, nós precisamos viver vazios para o mundo, para que o Espírito Santo nos encha. Como Paulo diz: não vos embriagueis de vinho, onde há dissolução, onde você vai se perder, mas seja cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos ser vazios de nós mesmos para ser cheios de Deus. Se existe um plano maligno nessa catástrofe, nesse caos que estamos vivendo, existe uma grande estratégia de Deus em te fazer ser cheio dEle, em te fazer crescer nele, porque agora você está em casa mais tempo, porque agora você está diante da sua Bíblia mais tempo, porque agora o tempo que você ficava no trânsito para se deslocar para o trabalho, você tem mais oportunidade de estar em casa, porque você faz home office. Meus amigos, esses são tempos críticos de crescimento da sua igreja. Mas você achou antes que era colocar mais templos nas cidades. Não é isso que Jesus está fazendo. O templo, a reunião pública tem a sua importância, mas não é isso que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo é crescendo a sua igreja, o seu povo, fazendo muito mais gente que se parece com Ele, crescendo nessa terra, invadindo essa terra, dentro das casas, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, nas igrejas, em todos os lugares, em todas as esferas. Essa é uma oportunidade ímpar como nunca antes, e muitos estão olhando para o reino de aparência exterior, que está cada vez se corroendo mais. A traça está comendo, a ferrugem está corroendo, porque o mundo caído ajuntou tesouros para si, mas nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Estamos colocando toda a nossa expectativa nele. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser um servo. Vindo a ser servo, ele se esvaziou. E tendo se encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente. Nós entendemos que quanto mais nós crescemos em Jesus, mais nós temos que ser trouxas, bobos, palhaços,
Guilherme, mas Deus falou que nós precisamos dar a outra face, andar mais uma milha. Sim, mas quanto mais você entrega de si, quanto mais você se humilha diante de Deus, quanto mais você se prostra diante de Deus, quanto mais você é um servo diante de Deus, quanto mais você é uma ovelha diante do Senhor, mais, como o próprio Paulo disse, o poder dele se aperfeiçoa na sua vida. E poder é exousia, poder é dunamis, poder é autoridade, poder é você ter a capacidade do Espírito de Deus, não só para realizar todas as coisas, mas milagres, sinais, para ter uma palavra de cura, para ter uma palavra que é afiada e determina circunstâncias e situações na sua vida. Mas você não vai receber isso combatendo os homens. Você vai precisar combater nas regiões celestiais, na sua própria vida. Paulo entendeu a respeito dessas coisas. Você vai precisar começar a orar pelas armas, contra as armas forjadas que estão sendo preparadas para a igreja, para atacar a igreja. Isaías 54, o capítulo seguinte, diz assim, no verso 16: Veja, fui eu, Deus falando, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forge uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Deus está falando que quem fez isso foi Ele. Ele criou essas coisas. Por isso ele diz, no verso 17: nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Porque se sou eu o Senhor, que criei todas as coisas que possibilitam o caos, eu, o Senhor, estou dizendo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você, falando da igreja, falando do seu povo, refutará ou confrontará, recusará, condenará, essa é a palavra, toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Meus amigos, eu quero te encorajar nessa noite. Levanta a sua voz de fé contra os principados e potestades nas regiões celestiais que estão fechando as nossas cidades, que estão propagando esse vírus, que estão afetando as famílias, que estão tocando nas nossas finanças. Chegou a hora de parar de ser a igreja que senta no banco para ouvir uma palavra. A sua hora chegou. A sua hora chegou de você participar efetivamente do reino de Deus. Levanta a sua voz. Levanta e refuta tudo aquilo que está contra a vida da igreja de Jesus, a sua vida. Tudo aquilo que está atacando a sua vida, levante-se em fé. Efésios no capítulo 6, quando Paulo está falando que nós estamos lutando não contra homem, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ele diz no verso seguinte: toma então toda a armadura de Deus para você prevalecer. O capacete da salvação, as sandálias do evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós lutamos com essa armadura. A ovelha calada que se tornou o cordeiro, que tirou o pecado do mundo, usou exatamente essa armadura. Por isso, em Filipenses 2, no final do texto que nós lemos, diz: por isso, por essa razão, Deus o exaltou sobre todo nome, Ele está acima de todos. Mas agora Jesus abriu um caminho para mim e para você.
sermos ovelha como Ele foi do Pai. Ele abriu, Ele inaugurou. Queridos, a cruz não te leva para um céu geográfico, para um lugar só chamado eternidade. Eternidade está dentro do pacote da salvação. Mas antes de a eternidade chegar para muitos de nós, muita coisa ainda vai acontecer. E o desfecho dessa história, o destino dessa humanidade, dependem dessas coisas que estão acontecendo por conta da minha e da sua obra no meio disso tudo. Jesus está acabando com a estrutura eclesiástica de poucos líderes. Nunca deveria ter sido assim. Deus não quis fazer isso quando Ele tirou o povo do Egito. Ele falou: eu quero uma nação, um reino de sacerdotes. Eu não quero um povo de poucos líderes, uma igreja que tem poucos líderes e o restante apenas comem das migalhas, como aquela mulher. As migalhas que caem para os cachorrinhos. Chegou a minha e a sua hora, meus amigos. Chegou a nossa hora da gente assumir o nosso lugar como soldados, guerreiros, como um povo que proclama essas verdades, as virtudes, as verdades, aquilo que pode mudar os rumos dessa humanidade. Jesus te salvou para te dar todos os benefícios da salvação, sim, mas esse não foi o propósito de Jesus. Ele te salvou para que você se torne alguém como Ele é. Hebreus no capítulo 2, no verso 17, diz que Ele se tornou, foi necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote. Verso 18, para simplificar o que a gente está falando. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O propósito da sua salvação é que você se torne capaz, semelhante aos seus irmãos, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, seus amigos, as pessoas da esfera social e do lugar que Deus te deu acesso e autoridade, para que você seja uma fonte de socorro para eles. A salvação tem o fim de não ser represada na minha e na sua vida. Ela tem o fim de passar pela minha e pela sua vida, para alcançar outras pessoas. Mas, meus amigos, nós vamos precisar deixar de ser egoístas nesse tempo, achando que evangelho é a respeito de alguma coisa que é para você. É para você, para que seja através de você. Eu te digo de novo, é para você, para que seja através de você. Você está ficando represado, está ficando infrutífero, está ficando seco. Você foi salvo para que você pudesse socorrer os seus irmãos, alcançar as pessoas ao seu redor. Talvez você vai ser levado ao seu matadouro. Claro que você vai precisar ficar calado. Quando eu digo calado, não entenda mal isso. Eu estou dizendo, a sua luta não é contra a carne e contra sangue. É sobre isso que eu estou falando. Você não está lutando contra as esferas dessa sociedade. Você está lutando com forças maiores nas regiões celestiais. Mas só você pode fazer isso. Só a igreja pode fazer isso. Só a eclésia. Só a noiva. Só os santos. Só os vencedores podem fazer isso.
Amém? Você está feliz? Eu estou feliz aqui com você. Eu oro para que essa palavra desça no seu coração. Eu oro para que você não aproveite apenas os benefícios da salvação, mas se torne alguém como Jesus. As características não são as mais agradáveis aos olhos humanos, aos padrões do mundo, mas elas são as eficazes diante do trono de Deus. Pai, visita cada vida que está agora me assistindo aqui, que está participando dessa reunião com a gente. Eu tenho convicção plena que o Espírito de Deus está se movendo à medida que nós falamos, à medida que nós ministramos. O Espírito de Deus está se movendo, pegando essas palavras e escrevendo no coração dos seus filhos que participam com a gente dessa mesa. Eu quero te convidar, antes da gente fechar e terminar, para a gente ceiar juntos. Para você pegar aí na sua casa um pedaço de um pão, ou alguma coisa que você tenha, um alimento, um pedacinho que você tenha de alimento aí na sua casa. Eu estou pegando o meu aqui. Pegue o seu suco ou o seu vinho, aquilo que você tiver disponível aí para você, que te for mais agradável e melhor para você. E nós vamos não realizar um ato simbólico, porque isso não é simbolismo, isso é uma realidade espiritual. À medida que nós vamos participar da mesa de Jesus, eu acredito que nós incorporamos mais dessa vida espiritual que Ele derramou sobre nós. Então eu vou te dar um tempinho, enquanto a gente prepara os músicos aqui, para adorar mais um pouco. Eu vou te dar um tempinho para você pegar aí na sua casa, onde você está, a sua bebida e a sua comida, e nós vamos ceiar juntos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés.
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos tendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Eu não vou diminuir a verdade tão preciosa e poderosa que há na ceia do Senhor em prol da religião, de um ato simbólico ou qualquer coisa do tipo. Nós falamos hoje sobre ser como Jesus. E muitas vezes tomar do cálice não é a coisa mais fácil do mundo. Tomar do cálice de Jesus, te fazer como Ele é, muitas vezes vai te humilhar, vai te desprezar diante desse mundo e das pessoas. Mas vai te acrescentar poder, meu amigo. Poder de Deus, poder de Deus. Então, à medida que nós comemos agora esse pão, à medida que você pega esse alimento, esse pedaço de comida que você tem na sua casa, e você ceia comigo aqui, eu oro por uma transferência do Espírito de Deus, para que você receba uma porção a mais da semelhança, da natureza de Jesus sobre você. Guilherme, mas isso é uma comida, é uma bebida natural. Mas foi exatamente isso que Paulo nos disse. Foi exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos. Nós estamos seguindo os passos dele. Nós somos as ovelhas que seguem o seu pastor. Por isso, à medida que você come esse pão, você vai ter fé comigo. Fé. Você vai ter fé de receber uma transferência do Espírito de Deus a mais, além do que você tem hoje. Vamos lá, coma. Dia e noite suba de nossa adoração.
Agora, de maneira nada religiosa, de maneira nada evangélica, você vai pegar esse copo que você tem aí na sua casa e você vai aplicar fé nele. Fé. Cara, eu confesso, nós seríamos os mais miseráveis do mundo se a gente ficasse fazendo esse ritual sem crer que estamos recebendo algo. Sério, nós seríamos os mais miseráveis do mundo. Mas você vai aplicar fé agora. Você vai aplicar fé. Você vai aplicar fé junto comigo. Jesus, nós estamos te apresentando esse copo aqui, Jesus, com esse suco, com essa bebida que está aqui dentro. E eu creio pela fé. Eu creio que eu vou sair daqui diferente do que eu entrei. Eu creio que eu estou deixando aqui nessa noite coisas, bagagens, situações, questões que vão ficar para trás, que vão desaparecer, que vão ser completamente terminadas na minha vida, e outras novos níveis do Espírito de Deus, completamente acrescidos e acrescentados na minha própria vida. Eu tomo esse cálice, eu tomo desse copo, Jesus. Um dia você disse para os seus discípulos, você perguntou: vocês vão tomar o cálice que eu bebo? E você mesmo afirmou: vocês vão tomar o cálice que eu bebo. Então aqui nós estamos fazendo isso. Nós vamos tomar, Jesus, o cálice que o Senhor bebeu agora, pela fé em nome de Jesus. Eu não vou terminar essa reunião dizendo para você: fique em paz, fica tudo tranquilo na sua semana, tenha uma semana abençoada. Não. Eu quero que você seja derramado nesses dias. A minha oração é para que o Senhor derrame a sua vida, para que você seja intenso, para que você dê tudo, para que você vá até o fim, para que você não comprometa nada, para que você não ultrapasse os limites da integridade. Ah, meu amigo, são dias especiais na história do nosso mundo, e eu e você estamos convidados por Jesus para fazer história, para mudar os rumos desse mundo. Só talvez não seria do jeito que a gente achou que seria. A gente pensou que seria de um jeito que a gente ia tomar tudo, mas nós estamos tomando tudo no reino do Espírito. Ou seja, Jesus está tomando as pessoas que andam sobre essa terra. Seja participante disso. Vá com tudo. Vá até o fim.
O que você precisar renunciar, renuncie. O que você precisar entregar, entregue. Se há situações comprometedoras no seu relacionamento com Jesus, acaba com isso essa semana. Seja intenso, seja radical. Não tenha só boa vontade. Faça o que precisa ser feito. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus.